Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 14 de novembro de 2018. Escritora espírita Zibia Gasparetto morre aos 92 anos. A escritora Zibia Gasparetto morreu aos 92 anos na quarta 10/10. A informação foi confirmada nas redes sociais da autora e pela editora Vida e Consciência, fundada por Zibia ao lado dos filhos Luiz Antônio e Silvana Gasparetto. Hoje, o astral recebe com amor uma de suas representantes na Terra. Zibia Gasparetto, 92 anos, completou hoje sua missão entre nós e parte para uma nova etapa ao lado de seus guias espirituais, deixando uma legião de fãs, amigos e familiares, que foram tocadas por sua graça, delicadeza e por suas palavras sábias, informou a página oficial. Foram mais de 68 anos dedicados ao Espiritismo, 58 obras publicadas e mais de 18 milhões de livros vendidos. Agradecemos de coração a todos que permitiram que seus ensinamentos de luz permeassem e transbordassem em suas vidas. Esse legado será eterno e os conhecimentos de Zibia sobre as relações humanas e espirituais serão transmitidos por muitas e muitas gerações. Ela segue em paz ao plano espiritual, olhando por todos nós. Feliz recomeço, completou o texto. Segundo a biografia da escritora, sua ligação com o mundo espiritual teve início aos 22 anos de idade e o seu primeiro livro foi O Amor Venceu, ditado pelo espírito Lucius e lançado em 1958. As obras de Zibia, que contribuiu para o fortalecimento da literatura espiritualista no mercado editorial e para a popularização do espiritualismo, foram traduzidas para o espanhol, inglês e japonês. Em maio deste ano, o apresentador Luiz Gasparetto, filho de Zibia, morreu aos 68 anos de câncer do pulmão. Eu não tenho medo de morrer. Eu convivo com fantasma o dia inteiro, como vou ter medo de morrer, afirmou ele ao revelar a luta contra a doença em fevereiro. A única coisa é essa escuridão que apareceu forte na minha vida e que me desafia. Muda tudo. Você reavalia tudo. A comida. As pessoas, como elas agem. O serviço, o trabalho. O amanhã. Dá-se o nome de literatura espírita a um tipo de literatura que divulga as ideias do espiritismo. Sob a forma de periódicos e livros, compreende filosofia, pesquisas, manuais, ensaios, exegeses, apólogos, contos, romances, novelas, crônicas, poesias, etc. A autoria de muitos trabalhos, como nas séries André Luiz e Psicológica, é atribuída a autores espirituais através do fenômeno da psicografia. Entre os médiuns psicógrafos mais conhecidos no Brasil destacam-se os nomes de Francisco Cândido Xavier e de Divaldo Franco. Em Portugal, notabilizou-se o de Fernando de Lacerda, no início do século XX. O que este ou aquele romance nos ensina, como pano de fundo da história de amor bela e comovente, desta ou daquela procedência? Uma moral útil, iluminada, de molde a nos inspirar às transformações individuais na compreensão dos nossos verdadeiros objetivos e desafios ao reencarnar? A história romântica entre o casal ligado por um karma difícil, ou entre mães ou pais e filhos, nos ensina, na sua conclusão, que os caminhos do ódio, da mágoa e do egoísmo mais não fazem do que reforçar este mesmo karma negativo, que não leva ninguém à felicidade.
O conteúdo do romance espírita, por mais comovente que seja, é nobre, e seus autores nos elevam íntimo às claridades desejáveis das paragens espirituais benfeitoras da vida humana. Ou, de modo subreptício, sutil, deparamos enredos que se prestam mais a oportunidades de se exacerbar as emoções do leitor com detalhamentos deprimentes de licenciosidades no território sexual, ou de cenas violentas, ao molde do que se assiste à farta em novelas ou filmes arrasa-quarteirões interessados em audiências numerosas que se deixam atrair e seduzir pela excitação doentia dos nervos diante de cenas sombrias, que se vêem tal ou qual livro é uma ode ao amor, à luz, ou uma exposição aleatória, como o enaltecimento gratuito, de acontecimentos ligados às atitudes mais torpes de que os seres humanos se mostram capazes. Nenhum conteúdo dito espírita que, de leve sequer, remeta à intenção de alimentar no leitor incauto emoções doentias que, no contexto reencarnatório atual de todos, já são em excesso exploradas de modo lamentável por veículos de entretenimento, mais interessados em cifras milionárias do que em conteúdo saudável para o espírito humano. Amigo leitor, merece, de fato, a sua atenção. E é por esta exata razão que se faz imprescindível, aos que se dizem espíritas, ou pelo menos aos que estão interessados em informação saudável e fidedigna das mensagens importantes da espiritualidade assistente de nosso mundo, o estudo prioritário da doutrina, que anteceda, ou que se dê em paralelo, à leitura dos romances que, se de boa qualidade, e provenientes de uma autoria espiritual confiável, realmente amorosa, de fato nos embevecem, enriquecem e complementam os ensinamentos que Allan Kardec, Jesus, e outros vultos nobres a serviço do progresso da humanidade pretenderam nos trazer, em diversas épocas. Amigos, nunca será demais repetir que a base do conhecimento espírita autêntico, que sempre nos oferecerá subsídio seguro sobre o que é ou não é idôneo no território dos informes espíritas, é, como será sempre, o Pentateuco de Allan Kardec. Claro que também encontramos ressonância em conteúdos literários respeitáveis em outros autores, e mesmo em outras frentes do conhecimento religioso e filosófico disponível sobre as grandes verdades espirituais ao longo dos milênios. Munido desta salvaguarda, nenhum receio merece lugar nas nossas considerações. Bons e maus livros, de autores novos ou reconhecidos, falarão por si, e o conteúdo inadequado será rejeitado. E o próprio leitor saberá fazer a diferença, com maior segurança, da mensagem verdadeiramente voltada à realização de uma rota segura, que nos encaminhe, pelas vidas sucessivas, a um pleno estado de felicidade e de despertamento espiritual. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.